Fala galera, tranquilaço? Então essa é a nossa revisão para a prova do segundo ano. Para quem estiver assistindo essa aula posteriormente, é uma revisão sobre cinética química, ok? Conteúdozinho básico do segundo ano do ensino médio. Então começa com fatores que interferem na velocidade de uma reação química. Primeiro fator que interfere na velocidade de uma reação química: superfície de contato, ou também chamada de área de contato. Óbvio que quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, maior vai ser o número de colisões, mais moléculas estarão disponíveis para colidir, então maior será a velocidade. É o tal do negócio aqui, ó, frasco, copo número 1 e copo número 2. Em ambos os copos eu tenho 500 miligramas de antiácido estomacal. Tranquilo? Então eu tenho a mesma quantidade. Porém, no copo número 2, ele está sob a forma de comprimido. No copo número 1, ele foi colocado sob a forma de pó. Então a gente sabe que o pó vai se dissolver muito mais rápido do que o comprimido. Qual é a justificativa para isso? É porque no pó eu vou ter maior superfície de contato. Então, quanto menor é a partícula, quanto mais particulado, quanto mais fragmentado for a substância, mais superfície de contato ela vai expor, maior será a velocidade da reação. No exemplo lateral, eu tenho dois materiais feitos praticamente de ferro. Tá? É de aço, então é uma liga de ferro mais carbono em bem baixa concentração. Então, os dois são feitos de aço, por exemplo, são feitos basicamente de ferro. Tá? E vamos dizer assim, eu não sei quanto que tem, vamos dizer, se aqui eu tenho 5 gramas de ferro, aqui eu vou ter também 5 gramas de ferro, tem a mesma quantidade. Porém, a gente sabe que o bombril, ele vai oxidar muito mais rápido do que a mesma massa de ferro em outras formas, um prego, uma barra, um vergalhão, alguma coisa. Por quê? Porque ele vai expor maior superfície de contato. Tanto é que eu consigo queimar o bombril, mas não consigo queimar um prego, por exemplo. Ah? Você não vai queimar um prego de ferro, não dá? Por quê? Porque a velocidade é muito lenta. Para queimar, eu preciso que a velocidade seja rápida da reação. Então, no bombril, que eu tenho uma grande superfície de contato, a velocidade da reação vai ser maior. Segundo fator óbvio, que eu nem vou demorar muito tempo, o segundo fator que interfere na velocidade de uma reação química é a temperatura. Lembrando que sempre que eu falo nos fatores que interferem na velocidade de uma reação química, você tem que lembrar da teoria das colisões. Ela fala que as moléculas reagem entre si após colidirem umas com as outras. No exemplo número 1, eu tenho um freezer trincando de gelado e não limpo, né? Olha lá, ó. Então, quer dizer, provavelmente teve vedação errada na porta, está entrando umidade de fora do ar e está solidificando ali dentro, entendeu? Então, eu tenho ali algumas coisas congeladas ali dentro. Então, na geladeira, os alimentos demoram mais para estragar. Numa panela de pressão, que é o exemplo número 2, os alimentos cozinham muito mais rápido. E em ambos os casos, o fator determinante foi a temperatura, do inglês temperature, ok? A pressão é um fator que a gente sabe que ele vai ter grande influência quando a substância em questão estiver no estado gasoso. Olha lá, recipiente número 1, recipiente número 2. No recipiente número 2, aumentou a pressão. Consequentemente, eu reduzi o volume, eu aproximei as moléculas. Se eu aproximei as moléculas, elas vão colidir com maior intensidade e maneira mais fácil. Eu acelero a velocidade da reação química. Lembrando que o aumento de pressão também faz alterar a concentração. Lembra que é mol por litro. Pega essa seringa aqui, ó, tá vendo a seringa? O que tem de gás lá dentro é igual na situação número 1 e na situação número 2. Porém, quando você comprimiu a seringa, você diminuiu o volume. Então, você vai indiretamente aumentar a concentração. Tranquilo? E agora eu caio na concentração. Aqui, ó,
Número 1, maior concentração dos reagentes. Número 2, mais colisões entre as espécies dos reagentes. Número 3, maior rapidez da reação. Óbvio, se eu coloco mais reagente, eu vou disponibilizar mais moléculas e, consequentemente, eu vou tornar a reação mais rápida. Você quer tirar uma ferrugem do para-choque do carro, do Fusca do vô? O Fusca do vô tem aquele para-choque de aço. Aquele para-choque, se bater num carro de hoje em dia, que o para-choque é de plástico, ele bate na frente e sai atrás, atravessa direto o carro. Para-choque de aço puro. Hein? Aquele para-choque dá só uma encostadinha, desmonta qualquer carro atual. Aí tem uma ferrugemzinha, você quer tirar aquela ferrugem. Então você vai usar um ácido para poder dissolver aquela ferrugem. Aí você tem uma solução que é 20 gramas por litro de um ácido e outra solução que é 60 gramas por litro do mesmo ácido. Óbvio, aquela solução que é mais concentrada, você passa, ela vai limpar mais rápido o para-choque. Porque eu tenho mais concentração, eu vou aumentar o número de moléculas. E quanto mais moléculas juntas eu tiver, maior vai ser o número de colisões. Então, quais são os fatores que interferem na velocidade de uma reação química? Número 1, superfície de contato. Número 2, temperatura. Número 3, pressão. Número 4, concentração. Número 5, catalisador. Qual é o nome da substância contrária ao catalisador? Faz tudo o contrário dela. Inibidor. O que é um catalisador? Um catalisador é uma substância que acelera uma reação química. De que maneira que ela acelera? Ela vai achar um caminho alternativo. Ela acha um caminho mais fácil. Olha no gráfico. No gráfico de entalpia, eu tenho a curva número 1 e eu tenho a curva número 2. A curva número 1, que é essa aqui, ó, é a mais altona, é a reação sem catalisador. A curva número 2 é uma curva alternativa, é uma reação que é mais rápida, é uma reação com catalisador. Tranquilo? Olha lá, eu vou fazer uma setinha vermelhinha aqui, ó. Olha lá. Ela vai do reagente até o complexo ativado. Olha ali. Que horrível, mas vai ficar assim mesmo. Olha lá. Essa setinha aqui é a energia de ativação sem catalisador. Vou fazer uma amarelinha aqui. Olha essa de baixo aqui, ó. A número 2. Aquela setinha amarelada é a energia de ativação com o catalisador. Ou seja, eu pergunto para vocês qual é a finalidade de um catalisador. Gravem isso que eu vou dizer agora. A finalidade de um catalisador é reduzir a energia de ativação. Diminui a energia de ativação, a reação fica mais rápida. Tranquilo? Ele não interfere nos reagentes e no produto. Ele não altera o ΔH. Ele não é consumido. Ele pode ser recuperado ao final da reação. Ele não aparece dentro do produto, ok? Então, ele simplesmente acha um caminho alternativo, menos energético, que requer uma menor energia de ativação para ocorrer, deixando a reação mais rápida. Uma perguntinha para vocês, como é que eu chamo os catalisadores naturais, os catalisadores em biologia? A resposta é o quê? Enzimas. As enzimas são os catalisadores biológicos, ou seja, são substâncias dentro do nosso organismo que servem para acelerar a reação química. E aí eu tenho reações que são elementares e reações que não são elementares. Isso eu estou falando para a gente criar aquela expressão da velocidade. Uma reação elementar, está aqui, é uma reação que ocorre numa única etapa. Infelizmente, elas são raras. Geralmente as reações elas são não elementares e ocorrem em mais de uma etapa. Então eu pego essa equação aqui, ó, tá vendo, ó? H2 mais I2 produzindo 2HI. Se eu considerar ela como elementar,
eu vou fazer que a expressão da velocidade V é igual a uma constante K, que multiplica simplesmente a concentração dos reagentes. Olha lá, ó. Espera aí, H2, deixa eu apagar isso aqui, vezes I2, e aí cada um elevado eu tenho o número 1 aqui na frente e o número 1 aqui na frente. Então eu elevo a 1 aqui e elevo a 1 aqui também. Show de bola, entenderam? A expressão da velocidade para uma reação que é elementar, você simplesmente pega os reagentes e eleva cada um deles ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, chamado número de mols. Aquele númerozinho que vem na frente da substância. Está aqui embaixo. Tá? E esse númerozinho aqui, ó, é a chamada ordem da reação. Então, essa reação H2 mais I2 produzindo 2HI, ela é de primeira ordem para o H2 e de primeira ordem também para o I2. O problema é quando as reações não são elementares, acontecem em etapas. Aí você vai ver o seguinte, você vai ver que essa reação, por exemplo, a reação é essa aqui, galera, ó, tá vendo aqui, ó. Se eu só desse essa equação, olha só, se eu só desse aquela equação, que não é esse caso, e pedisse para vocês montarem a expressão da velocidade, V seria igual ao quê? K vezes a concentração de N2 elevado a 1, vezes a concentração do quê? De H2 elevado ao cubo. Eu simplesmente peguei os dois reagentes, galera, aqui, ó, e fiz elevado ao respectivo número de mols. Porém, o exercício me fala que essa reação ela não é elementar, ela acontece em duas etapas, primeira etapa e segunda etapa. Percebe que uma etapa é lenta e a outra etapa ela é rápida. Quando uma reação acontece em etapas, você se baseia pela etapa mais lenta sempre. Lembra que eu comentei com vocês quanto tempo demora uma maratona? Ademir, a maratona demora o tempo que o último atravessar, o tempo total da maratona, ou seja, a maratona demora o tempo que o mais lento demora para cumprir a prova. Acontece a mesma coisa nas reações. Reações que ocorrem em várias etapas, me interessa sempre a etapa lenta. Então, olha só ali, ó. Na etapa lenta, V é igual a K vezes N2 vezes, aqui embaixo, pessoal, H2, só que agora está elevado ao quadrado. Então, você vai olhar, ó, essa aqui é a expressão da velocidade, né? Aí tu olha, Ademir, o H2 está elevado ao quadrado, não está? Mas lá na equação que me deram no exercício, ele era para estar elevado ao cubo. Ou seja, quando você olha para o coeficiente estequiométrico, o número do balanceamento, e ele não é a ordem da reação, tá vendo? Então você sabe que você está diante de uma reação que não é elementar, que ela aconteceu em etapas. E daí a determinação do coeficiente, ela é feita através de um experimento que a gente vê no próximo slide, tá? Então, ó, nesse caso daquela equação, eu vou me basear pela etapa lenta. É a partir desses reagentes aqui que eu vou construir a expressão da velocidade. V é igual a K vezes N2 elevado a 1 vezes H2 elevado ao quadrado, que não vai bater com a equação original, a equação global, certo? Porque ela não é elementar. E é por isso que costuma aparecer em prova esse quadrinho bastante comum. Então, ó, olha para essa equação aqui. Você vai fazer o quê? V é igual a K vezes concentração de N2 vezes concentração de H2 e você não bota o expoente lá em cima. O expoente lá em cima foi determinado experimentalmente, vendo a influência de cada um dos reagentes na velocidade final da reação. Como é que eu faço isso? Olha a linha experimento número 1 aqui. Ó, quanto que é a concentração do N2? 0,1. Quanto que é a concentração do H2? Também é 0,1. Compara com a linha número 1 com a linha número 2.
O N2 ele foi de 0,1 para 0,2. Ele dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Ela foi de 2 para 4. Ela também dobra. Toda vez que o que acontece com a concentração acontece igual com a velocidade, é porque o expoente, a ordem dessa reação para esse reagente é o número 1. Agora vocês comparam comigo a primeira com a terceira. Ó, a primeira com a terceira. Era 0,1 do N2 e continua 0,1 no terceiro experimento. O H2 era 0,1 e dobrou para 0,2. Só que a velocidade fez o quê? Foi de 2 para 8, ela quadriplicou. Então, quando eu dobrei o H2, a reação ficou 4 vezes mais rápida. Eu pergunto, qual é o expoente que vai aqui em cima? 2 elevado a quanto dá 4? 2 elevado ao quadrado. Entendeu? Que está aqui embaixo. Essa, então, é a expressão da velocidade para essa equação química. Que, no caso, você vai olhar para ela, o número 1 está aqui, o número 1 está aqui, o número 2 está aqui, mas na equação o número é 3. Ah, Ademir, está errado. Não, não está errado. Quando os números não batem, é porque essa reação ela é não elementar, ou seja, ela aconteceu em mais de uma etapa. E aí o químico usou a etapa o quê? Lenta para determinar essa expressão da velocidade. Vamos para a última? Então, nas reações não elementares, a ordem de uma reação é dada pelo expoente. Então, essa reação aqui, eu vou ali e olho aqui, ó. Ela é de primeira ordem para o N2. E para o H2, eu não vou usar esse número porque ela não é elementar. Na expressão está aqui, ó. Ela é de segunda ordem. Então, a ordem de uma reação é dada pelo expoente. A ordem da reação em relação ao N2 é de primeira ordem. É o número 1. A ordem da reação em relação ao H2 é 2. A ordem total da reação é a soma dos expoentes, é a soma da ordem dos reagentes. Então, ela é uma reação de terceira ordem. Tranquilo? Então, essa é uma revisão básica sobre o conteúdo de cinética química, que vai ser a nossa próxima prova. Eu vou deixar aqui agora dar uma alongadinha para que apareça lá em cima e dê tempo de aparecer o link dessa matéria. Então, eu vou deixar, na verdade, talvez algum de vocês não tenha percebido, mas eu fiz uma playlist com os assuntos do segundo ano. Seria interessante para aquele que tem disponibilidade, força de vontade, garra, perseverança, um Rock Balboa, um lutador, um Rambo, um Never Give Up, um não desistir jamais, dá uma revisadinha nessas aulas que a gente fez sobre cinética química, nas aulas teóricas ou na resolução dos exercícios. Tá? Tem bastante coisa feita, está tudo gravadinho na minha playlist do segundo ano do ensino médio. Beijo para vocês, um grande abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser.